Boa tarde, Vitor. Fala um pouquinho quais fatores o senhor acredita que foram determinantes para a não conquista do acesso. Muitos falam sobre a limitação técnica do Banco de Reservas do América. Você vai na mesma linha de raciocínio, acredita que essa frase está correta? Além disso, houve uma queda do investimento de 2024 para 2025. Isso vai acontecer de 2025 para 2026? Obrigada. Bom, boa pergunta. Na verdade, eu acho que o não acesso ele não se deve a um fator específico. Eu acho que nós, com todo o trabalho que foi desenvolvido, nós chegamos, como eu falei, no terceiro mata-mata, contra uma grande equipe, num jogo épico, muito equilibrado. Então, foi esse banco de reservas, esse plantel, que nos levou até o jogo do acesso. Então, acredito que esse argumento, e o jogo foi decidido em detalhes. Então, acredito que não seja uma questão do banco de reservas, especificamente. Acredito que, obviamente, a gente vai avaliar todos os fatores, mas definitivamente não foi uma questão do banco de reservas e também não foi uma questão de falta de recursos de contratação. As contratações que nós avaliamos serem as contratações corretas, nós fizemos. E a segunda pergunta foi sobre a queda no investimento. Repito aqui o que eu disse. Tanto no primeiro ano de SAF quanto no segundo ano de SAF, em cima de um valor pré-determinado contratualmente, que nós entendemos, naquele momento, entendemos hoje que é um valor suficiente para ser competitivo, disputar títulos, disputar acessos. Em cima desse valor, nós investimos no primeiro ano substancialmente mais, e no segundo ano, não tão substancialmente mais, mas ainda assim foi acima. Nós vamos investir no ano que vem, isso é garantido, o contrato, e se necessário for, dado as condições de mercado que estão mudando, de competitividade e de outras equipes que estão investindo cada vez mais, se necessário for, investiremos ainda mais, sempre visando os principais objetivos do ano, que para o ano que vem serão os mesmos. Tetracampeonato, garantir o calendário e o acesso à Série C. Então, respondendo à pergunta, o investimento será à altura da necessidade que nós entendemos que vai nos garantir essa competitividade. Vitor, boa tarde. Você falou agora em investimentos e antes do seu pronunciamento inicial você falou da responsabilidade justamente desse quesito, o investimento, ou seja, em miúdos para jogar dinheiro fora. A América fez isso em alguns anos. Em 2023, por exemplo, fez contratos longos com alguns jogadores, com salários altíssimos, e aí isso veio se refletindo nos anos seguintes, mais propriamente em 2024, talvez até em 2025. Mas antes de tudo isso, você não acha que o investimento tem que vir também no extra-campo? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Constantino Júnior. A América teve 2 executivos de futebol que não são executivos de futebol de fato. Eles começaram em outras posições, que eram posições diretivas, como presidentes, o próprio Constantino como diretor de futebol. E aí se trata de um cargo de muita importância, tendo em vista que é um cargo que é direto com o presidente, no seu caso como CEO, né? Junto ao staff e junto ao elenco. E aí como é que fica a situação do Constantino, que inclusive na boca do torcedor, né, foi muito questionado. Você já existe a informação, né, que circula nas mídias, entre os jornalistas, entre os torcedores, de que o América está em busca de um executivo de futebol, inclusive 3 nomes despontam aí como favoritos. E aí como é que ficaria a situação do Constantino? Seria essa realmente a mudança também de direcionamento do Barco América, trazer um profissional que viva da bola e tirar um pouco daquela mística de profissionais que fizeram grandes trabalhos em outros clubes, mas em posições diferentes? Bom,
Obrigado pela pergunta, Canindé. O Constantino Júnior é um profissional muito respeitado, reconhecido no mercado, tem uma grande história no futebol, ele tem um perfil agregador e ele ajudou muito no fortalecimento na parte esportiva e também no fortalecimento institucional do clube. O futebol hoje ele tem o profissional ele precisa ser completo e cada profissional tem as suas valências. Hoje nós estamos procurando sim para este cargo um profissional que tenha tido mais experiência como executivo propriamente dito, né? Eu acredito que eu tenho conversado muito com o Tininho, né, para fechamento do balanço dessa temporada. O contrato do Tininho acaba dia 30 de setembro. E eu acredito que tanto o América quanto o próprio Constantino Júnior vão decidir aí por uma descontinuidade e sim, vamos buscar um profissional que tenha essas valências, vamos dizer, que tenha mais experiência, tenha tido mais experiência como executivo de futebol propriamente dito, mas reconhecendo aqui também o grande profissional que o Tininho e a grande colaboração que ele deu esse ano para o América em diversas frentes esse ano. Vitor, boa tarde. Na sua fala sobre financeiro, você enfatizou bem a questão de perspectiva de prazo, falando do lado do investimento. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu queria que você detalhasse mais para quem vai acompanhar, inclusive está acompanhando sua coletiva. Da perspectiva do futebol, qual é o estágio hoje que a SAF está? Vamos para o segundo ano oficial, mas ela começou a ser a questão de transição ainda em 2023. Estamos em que estágio? Então, no curto, no médio, e qual o prazo para ter a mudança desse resultado, que, claro, é o objetivo maior, é o acesso, a volta à Série C? Está só começando, né, Malik? A gente está no segundo ano, no início das conversas de constituição da SAF. O América estava na Série C e houve um plano naquele momento, no início das conversas, estou falando de fevereiro, março, abril de 2023, ainda não tínhamos SAF. Havia uma perspectiva de 2 anos de Série C, 2 anos de Série B e Série A. Todo mundo lembra isso e muitas pessoas me cobram isso, me questionam. Quando a SAF, quando o América vira SAF, ele já está na Série D. Então, houve uma mudança de percurso já na largada. Então, logicamente, a gente readaptou. Então, faríamos 2 anos de Série D, 2 anos de Série C e galgaríamos, né, o nosso espaço, que acredito eu, o primeiro grande objetivo seria chegar na Série B de bola. Então, estamos no início dessa caminhada, esse ano muito melhor do que no ano passado. Como eu falei, ano passado nós saímos no primeiro mata-mata, sem chance alguma da briga, de brigar pelo acesso. No ano de 2025, nós batemos literalmente na trave, detalhe, e acredito que as experiências acumuladas no primeiro e segundo ano, curto prazo, elas vão ser cruciais para que a gente chegue de vez na Série C e fique, para que assim a gente possa buscar a Série B. Eu diria que, em termos desportivos, não há nada mais importante do que fazer uma temporada ainda melhor do que esse ano e ter o acesso à Série C. É isso que a gente fala em termos
da gestão, mas os investidores na parte financeira estão 100% alinhados com isso também. Só um complemento, já que você mencionou, os 5 anos, porque nessa questão de divulgação e projeção, 5 anos chegou um valor, acho que era 170 e poucos milhões, 170 milhões em 5 anos. Aí isso mudou? Qual é o valor atualizado? Então, baseando então nesse novo 2025, 2026? Não. Por óbvio, isso muda, porque eu acho que precisa se ter um entendimento de como se chega nesse valor de 174 milhões. Seguindo essa curva CCBBA, que era a curva que foi falada lá atrás, enquanto a América estava a nascer, os investimentos mínimos somados dariam esses 174 milhões. Mas fazia-se necessário passar por essa curva. Naturalmente, quando você está numa série D de dado, essa curva ela é revisada. O Bahia, por exemplo, o projeto SAF dele era de 1 bilhão, né, quando saiu lá atrás. Aí era 200 de CAPEX, 300 na parte administrativa, 500 em 15 anos, contratação de atletas. E, logicamente, quando você parte para a prática, essas expectativas, os orçamentos são revisados todo ano. Mas o mais importante é a gente entender a lógica do investimento, a lógica que a SAF pretende trilhar. E é uma lógica que, obviamente, a gente está buscando esses macro-objetivos no curto prazo, mas sempre entendendo que a visão do investimento, a visão de quem está participando do projeto tem que ser de longo prazo. Não dá para se pensar no curto prazo. É um projeto muito grandioso, é uma marca grandiosa, é um clube de 110 anos, não dá para resumir isso em 2 anos. A gente precisa ter a consciência de que a gente está nessa guerra de trincheiras, evoluindo cada ano, não evoluindo, não deixando erros acontecerem novamente, porque eu tenho certeza que a gente chega forte na Série C, chega forte na Série B, para não voltar mais. Esse é o objetivo da SAF. Muito boa tarde. Eu queria saber esses insucessos do América, né, nas competições nacionais. O América foi tricampeão do Potiguar, mas até aqui em competições nacionais não vem tão bem assim na temporada. A gente for fazer um balanço, em 2023, o SAF começou a negociar com a América e também aquele projeto da Série C, que o América foi rebaixado, tem um rebate na Série C, 2 eliminações meio traumáticas na Série D, Copa do Brasil, uma primeira fase muito ruim, no final do União, e para além disso, não consegue tão bem na Copa do Nordeste. A que deve esse sucesso do América e também em relação a esse balanço do América, são 2 anos à frente, com alguns investimentos. Eu queria saber a sua avaliação, como é que está indo esse SAF do América, sendo bem, sendo mal, qual é a sua avaliação desse projeto até aqui? Obrigado. A Série D, as competições nacionais, elas são muito difíceis. A Série D é uma competição que você pega 14 jogos, campos difíceis, o investimento é alto, e depois você vai para 6 jogos de mata-mata e pega equipes que também estão há muito tempo precisando de acesso. Você pega equipes em campos ruins, você pega equipes melhor equacionadas. O que eu gostaria de dar foco aqui na evolução. Como é que eu fui em 24? Como é que eu fui em 25? 24 eu saio na primeira fase, eu chego, como o Canindé falou, com muitos contratos ainda longos, né? Eu chego com um time com muitos atletas no DM, eu chego com menor estrutura, eu chego com uma equipe menos capacitada, e aí para 2026 eu chego muito melhor, muito mais estruturado, eu chego com um time mais inteiro,
eu chego com profissionais mais qualificados e a gente tem resultados melhores. Para você perder um jogo do acesso, você tem que chegar no jogo do acesso. E eu acredito que isso, por isso que eu digo, a gente não pode confundir um mau trabalho com o não atingimento de uma das metas. E eu peço para que a gente não confunda isso. Na Copa do Nordeste, você pega Bahia, você pega Fortaleza, você pega Ceará. A gente fez um jogo contra o Bahia, que foi um jogo muito criticado, um resultado elástico contra a gente. O Bahia, ele botou, nem sei quantos, 7 gols no vice da competição. Mas quando o América perdeu para o Bahia, houve uma chuva de críticas ao trabalho. O Bahia estava em véspera de Libertadores, com o time voando, e a gente pegou fora de casa o Bahia. Depois a gente pega o Ceará fora de casa também. Depois pega o Náutico. Pegamos batalhas difíceis, né? Times com maior recurso, né? Então, também é uma competição difícil. Mas você não teve êxito. Acredito que a gente possa, esse ano, buscar passagem de fase, buscar maior êxito na Copa do Nordeste. Mas há de se conhecer que é uma competição difícil. E a Copa do Brasil, erro nosso. Uma partida vexatória, 7 minutos do primeiro tempo, 2-0 no América, e acabamos sendo eliminados de forma precoce. E aí conta isso, resultado fora de casa, viagem Marabá, quase 24 horas de viagem, todo mundo chega lá cansado, algumas interferências, né? Com muitas cobranças, e naquele momento a gente perdeu um pouco o rumo da partida, e foi uma partida que para a gente esquecer. Então eu prefiro ficar com aquilo que a gente fez de bom e corrigir, logicamente, aquilo que a gente não fez de tão bom. Mas eu mediria a avaliação da SAF tem que ser em cima dessa evolução, né, e da capacidade de corrigir os erros e de cumprir os contratos, que é o que efetivamente a SAF está fazendo. Então, acredito que cumprindo os trabalhos e na evolução que vocês estão vendo, a SAF está fazendo um bom trabalho. Vitor, boa tarde, Vitor Nogueira, da Universidade do Esporte, falar especificamente sobre comando técnico no futebol. Na temporada atual, a América teve 39 partidas com 3 treinadores diferentes, o Leste, o Moacir e o Gerson Guzmão. Isso dá uma média aí de 13 jogos para cada um, por mais que o Gerson tenha feito apenas os 8 últimos. Você não acha que em determinado momento pode ter havido uma falta de análise, ter fugido um pouco do planejamento, para que o América tenha feito tantas mudanças como fez no comando técnico, vislumbrando, né, inclusive aí, a próxima temporada, para passar para o torcedor uma confiança de que o trabalho que pode iniciar pode ser concluído com êxito, alcançando o grande objetivo, que é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Perfeito. Acho que esse foi um dos nossos erros esse ano. Não por convicção, porque nosso primeiro treinador foi o Leston Júnior, que tinha bons resultados no estadual, mas que, infelizmente, por um ou outro tropeço, a coisa ficou insustentável. Depois, Moacir Júnior, que se tornou um grande amigo, um profissional que já tinha conquistado campeonatos aqui, né? Tinha uma história com o clube, ele é campeão estadual, depois ele nos deixa classificados, e naquele momento eu tinha uma decisão difícil para tomar, eu tinha um cenário onde eu precisava ter uma unanimidade
para entrar no mata-mata, porque a questão mental no mata-mata ela é fundamental. E eu tomei a decisão que eu achei a decisão correta naquele momento. Essa culpa é minha, se alguém tem essa culpa, é minha. Isso estava fora do planejamento, porque o meu planejamento era começar o ano e terminar com o mesmo treinador. E depois Gerson, que também o currículo dispensa comentários, bicampeão brasileiro, 3 acessos no currículo, fez um ótimo trabalho, 4 vitórias, 3 empates, uma única derrota, num momento crucial. E eu acho que a ideia da gente zerar essa pedra é justamente para a gente começar um trabalho, não tem a ver com um profissional em si, mas é começar um trabalho do zero, uma folha em branco, para que a gente possa, dessa vez, dentro do planejamento, como já era o planejamento no ano passado, fazer uma temporada inteira, assim como foi com os atletas. Eu terminei com os 80% do meu time titular no último jogo, eram atletas que tinham sido avaliados e contratados na pré-temporada. Assim deveria ser com o treinador também. Apesar de que, hoje, com o setor de saúde e performance, análise de mercado, né, com todo o staff, comissão técnica da casa, nós temos processos muito bem definidos. Então, a saída e a entrada de um treinador ela é menos dolorosa, porque os processos estão bem definidos e ele só faz entrar no ritmo e fazer algumas adaptações. Mas a gente dá alguns passos para trás, sim. Modelo de jogo, treinamento, afinidade com os atletas. Então, esse foi um dos pontos que eu gostaria de... Muito boa pergunta. Eu gostaria de mudar esse ano. Acho que isso prejudicou a gente, essas mudanças, muitas mudanças de comando técnico ao longo da temporada. Vitor, boa tarde. Tem um debate muito amplo sobre a Série D, aliás, próximo ano, uma ampliação de 64 para 96 clubes. Como é que você e o Jamaica estão observando isso? E se puder deixar claro qual é o posicionamento do clube em relação a isso, vocês são favoráveis ou contrários a essa ampliação? Obrigado. Eu tenho acompanhado de perto, né? Nós temos aí um grupo de todos os presidentes da Série D. Essa discussão ela ficou mais acalorada aí nos últimos dias. Eu entendi a argumentação de ambas as partes, os que são a favor e os que são contra, mas eu prefiro que as coisas se definam melhor para que a gente também não fique, não entre aqui num assunto ou dê uma opinião que depois ainda precisam as bases ser melhor definidas, né? Há muita conversa, muitas coisas controversas ainda, muitas discussões. Quando as coisas se definirem melhor e o martelo for batido, aí acho que é a hora da gente focar. Eu acho que agora é momento da gente olhar para dentro. A gente precisa definir nosso comando técnico, a gente precisa definir nossa temporada, a gente precisa alinhar com os investidores, precisa fazer o planejamento para o ano. E, inclusive, uma das discussões era de aumentar para 8 times, né, para 24 times a Série C. E eu falei que seria bom se tivesse sido esse ano. Mas eu estou esperando cenas dos próximos capítulos para a gente não antecipar uma conversa que amanhã ou depois pode mudar. Vocês estão sendo ouvidos? Desculpa. Vocês estão sendo ouvidos sobre isso? Perfeitamente. Eu fiz, inclusive, um agradecimento ao presidente Zé Vanildo, aqui, o presidente Zé Vanildo, porque ele tem feito essa interlocução de forma forte, agora como vice-presidente da CBF, tem ajudado muito aos clubes, né, e também ao América nessa interlocução, e a gente tem sido ouvido, tem falado, emitido algumas opiniões, mas eu acredito que quando as coisas ficarem melhor definidas, será momento da gente colocar energia, foco
mais energia e mais foco nessas discussões. Eu sabia que essa pergunta ia vir, mas acho que mais para frente a gente vai ter mais detalhes e vai poder opinar com mais assertividade. Boa tarde, Vitor, Antônio Henrique, Universidade de Esporte. Durante seu pronunciamento, você comentou que, após a montagem do elenco em 2024, foi identificada algumas falhas que você mudou em 2025, como contratação de jogadores mais altos e também mais físicos para a Série D. Queria saber se agora, após o fim da temporada, já foi identificada alguma falha na montagem desse atual elenco que não deve ser repetida em 2026? Obrigado. Não, veja bem, eu entendo assim, não foram falhas. A gente, como eu falei, é uma guerra de trincheiras, a gente vai melhorando, né? Então, a Série D é um jogo muito físico, estatura importa, bola parada importa. Então, para esse ano, a gente está. Eu acho que eu gostaria de ter ainda mais atletas adaptados, mais adaptados à Série D. Talvez isso, eu acho que seria realmente um ponto de bastante atenção. E acredito também que na Série D você não faz só uma zaga robusta, você faz um time mais competitivo, mais defensivo. Eu acho que talvez em alguns jogos faltou um pouquinho mais de robustez nesse sentido. Mas deixo também para os meus analistas de desempenho, os analistas de mercado, essa missão. A gente vai avaliar agora, vai assistir todos os jogos, vai olhar todos os parâmetros. A gente reuniu uma gama muito grande de parâmetros esse ano e em cima disso a gente vai montar esse elenco, que eu acho que já foi muito melhor pensado esse ano do que no ano passado. Uma outra coisa é sobre o prazo dos contratos também. No primeiro ano nós fizemos contratos muito longos. Isso realmente, quando você vira a temporada, isso se torna um ponto de discussão, e esse ano a gente conseguiu enxugar e adaptar isso. E já foi muito melhor, vai ser muito melhor, tenho certeza, essa virada de chave de 25 para 26. Vai dar mais liberdade para que a gente possa montar um time ainda mais competitivo. Vitor, foi especulado o nome do Ranieri Ribeiro para assumir o comando técnico do América na temporada de 2026. Queria sua avaliação do Ranieri, que quase conseguiu o acesso, assim como o América, chegou até o jogo de acesso, caiu para o Maranhão. E se existe conversas do América com o Ranieri Ribeiro? Vazou, né? Existem conversas, sim, elas estão bem avançadas. Um outro detalhe contratual. Ranieri, ele está num ótimo momento na carreira dele. Ele fez um baita de um campeonato, né? E acredito que ele se enquadra muito no perfil que a SAF enxerga. Além disso, ele vem com uma comissão técnica muito capacitada. Ele é um profissional local, tem história no clube, já jogou pelo clube, é americano, e acredito que a gente está bem próximo de fechar assim. Faltam alguns detalhes. Vitor, aí você falando da montagem, né, do time para 2026. 2026 já começou a partir do momento que a bola parou de rolar o jogo do Santa Cruz. E aí, o América já vinha num processo de renovações, tem jogadores com contratos até 2026. Tem uma parada agora, realmente, para esperar a chegada do treinador e do executivo, para aí sim começar a retomar esse processo de renovação, retomar talvez também o processo de busca por reforços, ou o seu staff continua trabalhando, continua entrando em contato com esse pessoal, para quem sabe já deixar tudo alinhado e colocar na mesa do possível treinador, Ranieri Ribeiro, e do executivo de futebol, que tem um nome que já está bem adentrado para o América, que poderá ser anunciado nas próximas horas. O trabalho não para, Canindé. Ninguém está esperando nada. O trabalho
ele já começou desde o primeiro minuto após o não acesso. Dentro do nosso elenco, acredito eu, que temos ótimas peças, né? Tivemos muitas surpresas, inclusive. Ao longo de toda a temporada, a gente teve um assédio muito grande da Série B, da Série C, nem se fala. Um primeiro passo é buscar renovação com aqueles atletas que a gente entende que tiveram um perfil e performaram bem ao longo da temporada. Mas, sem dúvida, esse é um processo que hoje bem estabelecido no América, ele passa por todas as áreas. É primordial que o treinador participe, que a gente enquadre o modelo de jogo do treinador. É primordial que o executivo de futebol participe. Então, o que a gente tem que fazer é correr para que essas duas posições sejam o mais rápido possível preenchidas. Mas o trabalho não para. O trabalho está em pleno vapor. Bom, é isso. Eu acredito que temos aí 7 ou 8 atletas com contrato ainda, tá? E muitos vêm sem um contrato, mas a gente já está pensando em tudo isso. Vitor, na sua menção à infraestrutura, você mencionou alguns complementos que você ainda pensa fazer para essa temporada, mas você falou muito em base. E por mais que você tenha dado a justificativa da utilização do espaço para não continuidade de alguns andamentos, né? Onde é que a gente pode ter uma percepção real e concreta da conclusão do estádio? Por exemplo, os camarotes é uma promessa antiga, às vezes cai no limbo, o torcedor não fala mais, mas sempre quando vem um tropeço no futebol, a torcida vez ou outra lembra dessa questão, a conclusão por completo do que está, inclusive, nas suas palavras do contrato, né? Se eu não me engano, faz parte de uma das contrapartidas de vocês, a conclusão da Arena América. Então, o projeto que eu tive acesso da Arena América era uma arena para 25 mil pessoas. Eu acredito que quando foi pensada a arena, talvez fosse uma outra realidade. Hoje, em conversa com a associação, eu entendo que essa lógica mudou um pouco. Mas sim, eu sempre ouço, sempre sou cobrado para uma expansão, que seria talvez algo para mais 5 mil lugares, um outro módulo. Fazer uma torcida, parte para a torcida visitante e fazer mais um módulo. E isso eu tenho discutido largamente com o vice-presidente Sobrinho, né, que é um engenheiro, quem projetou muito do estádio. E a gente está vendo qual é a melhor forma de alocar os recursos que estão contratualizados, né? Eu acho que essa tem que ser esse trabalho tem que ser feito a 4 mãos, porque já tem previsão de tudo aquilo que aumenta a performance, que aí a SAF ela vai fazer, né? Estou falando de mais campos, estou falando de alojamento, estou falando das dependências aqui da Arena América, falando das salas administrativas e N outras coisas. Iluminação. Agora, essas, vamos dizer assim, melhorias, expansões, a gente tem conversado bastante aí com o vice-presidente Sobrinho, com o presidente Hermano, para que a gente possa entregar. Ou a questão dos camarotes é uma questão polêmica, né? Que, inclusive, no momento em que a gente chegou aqui, eu mencionei, falei, olha, eu tenho, né, ainda chegando, falei, eu tenho interesse em dar continuidade nos camarotes e tudo mais, mas fazer esses camarotes requer uma readaptação ao projeto, porque era um número X de camarotes para 25 mil lugares. Então, a gente está estudando a melhor maneira de viabilizar toda essa entrega que ainda não aconteceu. Vitor, muito se fala de nomes que podem ou não continuar na América para 2026, pode ir além, né? E o principal nome que mais falam e mais perguntam é sobre o Souza.
Quando acabou o jogo com o Santa Cruz, ele deixou em xeque se a continuidade do América ou não para 2026. Eu queria saber sobre a sua opinião e sobre o interesse do América em continuar ou não com o Souza, o cara que esse ano foi o cara que mais fez gols, mais assistência, um cara fora de série nesse time do América. Em 2025, eu quero saber se o América quer renovar com o Souza para 2026. Obrigado. Você já respondeu a sua própria pergunta. Ele foi, em 24, o artilheiro, líder em assistências, o nosso capitão. Em 25, ele repetiu. Ele é um baita de um atleta, um cara fora de série, um amigo que eu fiz no futebol. Mas a renovação ela não depende só da gente. Ele teve uma carreira consolidada, né, e ele também está repensando alguns rumos na vida dele. E foi tudo muito recente. Ele, como capitão, também foi muito cobrado por esse não acesso. E eu conversei com ele na semana passada, fomos jantar, e eu deixei bem aberto para que eu falei, cara, vai, descansa, né? Ele ainda tem contrato agora até o final de setembro, e a gente vai ter tempo de conversar isso, mas sem dúvida ele é um baita atleta, um baita cara, e ele performando, ele nos ajuda muito. Mas aí tem que entender se ele está no momento de carreira dele, de vida dele, e também entender montagem do elenco, entender o próximo executivo de futebol, o treinador, o que a gente pensa para o América para 2026, para a gente gerar esse encaixe. Mas depende não só do clube, mas depende também dele. Ele tá num momento diferente de carreira de outros atletas, e a gente vai tirar esse tempo aí, está dando esse espaço para que essa decisão seja de cabeça fria, seja uma decisão bem tomada. Vitor, falar sobre a questão do executivo, só para ficar claro, você já falou que o Ranieri está com uma condição bem avançada para ser o novo técnico do América. Queria saber se também esse executivo já está bem avançado, que está trabalhando com vocês, mesmo ainda não tendo sido oficializado, porque imagino que pode ser uma figura importante na montagem do elenco e também nessa decisão de ter um novo técnico para a próxima temporada. Se já tem alguém trabalhando com vocês e se participa ou não dessa decisão provável aí da vinda do Ranieri para o América. Obrigado. Não tem ninguém trabalhando no momento. Na verdade, até inverteu-se um pouco a lógica, porque o ideal é que a gente começasse pelo executivo de futebol e aí definíssemos o comandante, né, o treinador. Mas o futebol também, às vezes, existem oportunidades e janelas que a gente não pode perder. Eu todo dia recebo muitos nomes e muitos deles eu acredito que são super competentes para o cargo e se enquadram no perfil que a gente está buscando. No entanto, eu vou sentar com a equipe para definir esses próximos passos. Não tem ninguém trabalhando e não tem um nome que eu possa dizer que está mais forte ou que está mais adiantado, como eu disse aqui que o do Ranieri está adiantado. Mas eu pretendo resolver isso nos próximos dias. A gente vai começar uma bateria de entrevistas, conversas e a gente precisa resolver isso rapidamente. Vitor, em relação à categoria de base, que é um dos pilares da SAF, você chegar a ser anunciado que seria prioridade da estrutura, capacitação e também formar novos atletas. Como é que está sendo isso no tocante de integrar os profissionais? A gente viu nessa temporada com o Fernandes, acabou negociado, acabou restando só o Henrique. Como é que está sendo esse trabalho? Porque o torcedor fica muito na cobrança, porque faz muito tempo que o América não revela em si um jogador. Às vezes ele passa aqui na base previamente, mas acaba sendo formado por outro clube. Queria saber como é que está sendo esse trabalho já para essa temporada. Obrigado. Trabalho de base é trabalho de médio e longo prazo. A SAF está aqui há 2 anos.
Eu acredito que um trabalho robusto, minimamente de base, 5 a 6 anos. Esse ano, eu achei importante que a gente desse mais rodagem à nossa base. Às vezes a gente é muito carente de boas competições aqui, né? Para que a gente bote os meninos à prova num ambiente competitivo, para que a gente possa eventualmente chamar a atenção e também olhar, garimpar nessas competições. Esse ano, eu até anotei aqui, ó, o Sub-13, a gente teve a Copa Trampolim, a Copa Areia, o Preto-Aquino e Lampions League, que está em Recife jogando. No 15, Preto-Aquino, Copa Agreste e Estadual. No 17, Estadual, Copa Esperança, Superliga do Nordeste. No 20, Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Atlântico, Copa Recife, Copa São Paulo, no janeiro. Além disso, continuamos investindo em infraestrutura da base. Então, hoje, grande capacidade de alojamento de meninos. Aumentamos largamente a atratividade da nossa base. E sim, tivemos algumas oportunidades. Alguns atletas que vieram, rapidamente se destacaram. E esse ano nós botamos 7 atletas em times de Série A. Eu digo aqui Red Bull Bragantino, Santos, Sport, Atlético Paranaense. Temos negociações com Palmeiras. Então, isso já demonstra que a base do América está sendo vista de outras formas. Um ponto que eu preciso dar mais atenção é essa transição. Hoje, o nosso auxiliar técnico da casa é o Yuri, profissional super competente, que foi técnico do Sub-20. Aqui a gente tem feito um plano de carreira. Então, o Yuri foi técnico Sub-20, se destacou e hoje é nosso auxiliar técnico da casa. Uma das funções que eu queria dividir com ele, tem conversado bastante, é que ele, como profundo conhecedor da nossa base, que ele acelere esse processo de transição, que a gente consiga entender o modelo, aquilo que está sendo aplicado no profissional e faça conexão para que a gente possa ter mais Fernandos, mais Henriques. O Henrique foi um caso. O Henrique, no ano passado, ele foi para o Vasco e as coisas não andaram tão bem lá. E aí eu falei, opa, manda o Henrique de volta, que esse menino aí não tem outro igual aqui. E ele provou a qualidade dele, sendo titular em muitos jogos no profissional, evoluiu tremendamente. E eu quero ter mais Henriques, mais Fernando. Fernando está em Portugal nesse momento, foi para Portugal. E quero que isso seja cada vez mais, que a gente consiga fazer cada vez mais esse link, essa transição entre base e profissional. Esse é um dos grandes objetivos da SAF. Vitor, em 2025 a imprensa pôde acompanhar o dia a dia do América, né? Questão de treinos, de coletivas. Queria saber se para 2026 isso vai permanecer ou a gente vai poder acompanhar mais de perto o América. Obrigado. Vai poder acompanhar mais de perto o América. Às vezes um ou outro treinador tem uma forma diferente de abordar essa questão com a imprensa, mas se eu disse aqui que eu quero uma aproximação com a torcida cada vez maior, eu também quero uma aproximação cada vez maior com a imprensa. E quero que vocês façam do América, aqui do CT, também a casa de vocês, mas que a gente faça também tudo com muito profissionalismo, né? E eu acho que assim a gente vai reconquistando essa confiança, a gente vai abrindo mais, vai podendo acompanhar cada vez mais, e acho que a coisa fica mais salutar, fica mais saudável. Mas sim, acredito que a tendência é de melhora nessa conexão.